Olá, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir mais uma palestra de Haroldo Dutra Dias. Haroldo vai nos falar sobre a escala espírita, da questão 100 à questão 113, mas ele faz uma verdadeira viagem no Livro dos Espíritos, mas sobretudo na história do Espiritismo, na história cristã. É um trabalho que naturalmente você não pode perder. Nós queremos aproveitar a oportunidade e lembrar que a nossa página espírita, Estação da Luz Espírita, ela reúne o material espírita, textos, livros, publicações diversas, as obras da codificação, também áudios, entrevistas e palestras. Qual o objetivo? Reunir no mesmo lugar o maior número possível de matérias espíritas para que você encontre e possa pesquisar, estudar e mesmo para o seu deleite. Portanto, a nossa página não tem fim lucrativo, o objetivo único e exclusivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. E é o que nós vamos fazer agora, reproduzindo essa palestra de Haroldo Dutra Dias. Acompanhe, por favor. Na questão 100 de O Livro dos Espíritos e em algumas que se seguem, Kardec trabalha um conceito fundamental do Espiritismo. Uma pedra fundamental que nós precisamos meditar com muito cuidado para não cair em algumas armadilhas. Ele trabalha o conceito de evolução espiritual e traduz esse conceito de modo pedagógico e didático na chamada escala dos espíritos ou escala espírita, que Kardec usa o adjetivo espírita no sentido de tudo que é referente aos espíritos, tanto que ele chama de mundo espírita o que nós chamamos de mundo espiritual, o mundo dos espíritos, a escala espírita ou escala dos espíritos. Se você observar atentamente, verá que no último grau da escala dos espíritos, que começa com os espíritos imperfeitos, estão os espíritos puros. E ele inclusive dá as características. E não adentra em muitos detalhes por se tratar de um degrau, por se tratarem de seres sobre os quais nós não temos muito a dizer. Por quê? Porque esses seres já percorreram qualitativamente e quantitativamente o que para nós é inimaginável por ora. Então nós vamos começar com um raciocínio simples. Simples. Você se matricula num curso de idiomas. Por quê? Porque você quer ter contato com pessoas, seres humanos, que já percorreram uma estrada que você pretende percorrer. É simples. É bem simples isso. Então, por exemplo, nunca ninguém me contratou para dar aula de alemão, porque eu não sei. Então você procura um indivíduo que tenha adquirido um patrimônio imaterial para, através da convivência com esse indivíduo, você assimilar esse patrimônio intangível e realizar a sua conquista individual.
É assim numa aula de idioma, é assim numa aula de um instrumento musical, é assim numa aula de algum esporte, é assim em qualquer aquisição humana. Qualquer aquisição humana. Você procura um indivíduo que tenha acumulado as experiências que você pretende consolidar em você. Portanto, se é assim no que diz respeito às aquisições intelectuais, às habilidades, porque isso vale também para as habilidades. Você quer, por exemplo, ingressar numa profissão, você quer trabalhar com som e filmagem. Então o que você faz? Procura um emprego numa padaria. Não. O que você faz? Você procura profissionais que já adquiriram o que você pretende adquirir. Isso é tão simples, que até irrita eu ficar repetindo. No entanto, quando nós abrimos a questão 100 do Livro dos Espíritos, e começamos a meditar sobre a evolução espiritual, parece que a gente esquece isso. Parece que a gente esquece. Você esquece que se aprende a fazer pão com um padeiro ou padeira. Você se esquece que aprende um idioma com um indivíduo que fala o idioma. Você se esquece que se aprende piano com um pianista ou uma pianista. E você passa a acreditar que vai adquirir evolução espiritual lendo um livro. Ouvindo alguém conversar simplesmente. Não. Por esta razão, todas as revelações, sejam no âmbito da espiritualidade, ou no âmbito de todas as ciências, são feitas através de pessoas que encarnam. Pessoas que já vivem num ambiente onde aquilo que você não sabe é comum. E elas nascem então e reproduzem no ambiente onde estão vivendo aquilo que viveram em outro local. Portanto, quando da perspectiva espírita nós evocamos a figura de Jesus, não evocamos a figura de Jesus apenas como o inaugurador de um movimento religioso chamado cristianismo. Nós, depois das conquistas da experimentação das mesas girantes, depois das reflexões da filosofia espírita, depois dos novos parâmetros de raciocínio que o Consolador Prometido nos deu, nós olhamos para a figura do Cristo como aquela consciência que já incorporou ao seu patrimônio tudo que nós desejamos incorporar. Tudo que nós desejamos incorporar. Portanto, foi por isso que o único título que ele aceitou foi o de mestre.
Porque ele representa o nosso futuro. Jesus é o nosso futuro. E aqui eu terei que trazer as reflexões do padre Teilhard de Chardin, que soube resumir isso de uma maneira tão brilhante que eu não me atrevo a criar outra imagem. Teilhard de Chardin começa dizendo: tudo que sobe converge. Tudo que se eleva converge. Por quê? Porque há um plano de unidade na criação infinita. Na criação infinita há um elemento unificador. Esse elemento é Deus. Ele é o plano de unidade da criação. Então, se elevou, convergiu. Mas não é convergiu na Terra, é no universo. Porque Deus é plano de unidade no universo infinito, não é na Terra. Eu não estou falando de Alemanha, de França, de Inglaterra, de Brasil. Estou falando de galáxias. E dirá então Teilhard de Chardin, assombrosamente antes da codificação espírita, esse padre dirá: todas as coisas e todos os seres da terra evoluem, evolvem para um ponto ômega. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele queria representar então um zênite, um ponto que representasse síntese. Tudo evolveria para alcançar esse elemento unificador, o ponto ômega. E dirá Teilhard de Chardin, esse ponto ômega é Jesus. Porque ele é o Espírito que, após galgar essa imensa estrada que conduz aos ápices da evolução espiritual, ele resume todas as experiências e aquisições que o Espírito pode fazer na Terra. Não fica uma de fora. Então aqui nós temos um elemento bonito de se enxergar. Bonito de se enxergar. Porque isso significa dizer que há outros espíritos junto dele, com as mesmas aquisições que ele. E é também necessário dizer que muitos que aqui vieram estão no caminho das aquisições que ele já realizou. Eu sei que aqui há um desafio. O desafio é: não coloque textos humanos como prioridade. Cuidado para não adorar papel. Cuidado para não adorar tinta. Cuidado para não se tornar um fundamentalista decorador de perguntas e respostas. Porque vida e evolução espiritual é mais do que fazer perguntas e obter respostas. Nós seguimos uma consciência. Uma consciência. E desse elemento desafiador, porque agora desconstruiu tudo.
Se você acreditava que era simplesmente trazer uma imagem e colocar dentro da sua casa, o quadro ficou grave. Se você acreditava que era simplesmente seguir um ritual, frequentar alguns lugares, acreditar em algumas coisas, ficou insuficiente. Nós estamos falando de aquisições superlativas. E é claro que Emmanuel vai tratar dessas aquisições. Essa aquisição, do ponto de vista do sentimento, ela pode ser resumida no amor ágape, no amor universal, no amor imaterial, o amor que não tem base corporal, porque o amor que tem base corporal é o amor eros, erótico, sexual. Esse está lá na filosofia. Esse amor que é tratado no aspecto religioso é o amor imaterial, incorpóreo. É o amor incondicional. É o amor que será definido aqui, mais uma chave de leitura. O amor definido como união divina. A nossa busca. Qual é a nossa busca na religiosidade? A integração com Deus. Estar integrado com Deus é estar integrado com o infinito, porque Deus reúne, diz Emmanuel, todas as coisas e todos os seres. Reúne. E ele dirá mais. E é aqui que o Evangelho começa a penetrar nas ciências e nas filosofias. Quando Emmanuel trata da física, ele dirá: a gravidade é uma das expressões do amor universal. Uma das expressões do amor universal. Levando-nos a reflexões profundas. Por exemplo, um fóton, que é uma partícula de campo, do campo eletromagnético, não tem massa, mas ele sofre a ação da gravidade. A gravidade é capaz de alterar a rota de um fóton. Já pensou nisso? Porque a gente adora dizer, matéria é tudo que é palpável e ocupa lugar no espaço. Pois é, um corpo que não tem massa, não ocupa lugar no espaço. E agora? E sofre a influência da gravidade. Os cosmólogos se depararam com um fato que virou notícia. Depois de estudar a órbita de algumas galáxias, perceberam que alguma coisa não se encaixava. Se você jogasse a equação do movimento na teoria da relatividade geral, que é hoje a equação do movimento dos astros, né? Ela corrige a equação do movimento newtoniana. Se você colocar isso lá, não dava certo. O que aconteceria se você fizesse os cálculos? Essas galáxias se chocariam uma com as outras, porque elas tinham muita massa, elas estavam muito próximas, então um movimento muito próximo de corpos muito massivos, eles iam se chocar pelo próprio efeito da gravidade. Então tiveram que postular que há uma matéria que equilibrava a rota dessas galáxias. Essa matéria não tem nenhum elemento de analogia no atual modelo padrão das partículas. Basicamente é o seguinte: a gente não sabe o que é. Então, como essa matéria não emite luz, não absorve luz, chamaram de matéria escura. O que é? Não sabemos. A
As coisas são simples quando você tem um pouquinho de sujeira. Então, tem uma técnica milenar que você faz assim. Está limpo. O problema é que mais de 70% do universo é essa praga dessa matéria escura. Pelos atuais cálculos, o que nós chamamos de matéria é só 4% do universo. Ou seja, a sujeira é tanta que não tem tapete. Eu tenho um conhecido, e certa vez alguém chegou para ele e falou assim: você é materialista? Ele falou: não, eu sou ateu. Materialista não, porque ninguém mais sabe o que é matéria. Ele é um cosmólogo. É um cosmólogo, inteligentíssimo. Cosmólogo. Eu sou ateu. Materialista não, porque ninguém sabe mais o que é matéria. Então, a partir dessas reflexões, Emmanuel traz essa presença divina, e ele trata de física, química, biologia, sociologia, fazendo com que todas essas ciências sentem de frente com o Espiritismo e dialoguem. E dialoguem. E o resultado desse diálogo, a transcrição da fala espírita, é o livro O Consolador. É o que o Espiritismo tem a dizer para todas as ciências, para todos os ramos da filosofia e para todas as expressões da religiosidade. É profundo isso. Porque por um tempo, alguns de nós chegaram a acreditar que Espiritismo é o que você vive na casa espírita. Espiritismo é o que você vive das 6 da manhã às 6 da manhã do dia seguinte. Porque aqui o Consolador é compreendido como o conjunto de leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então não tem fora. Nós estamos sempre cogitando dessa relação do mundo material com o mundo espiritual. E compreendendo Jesus não como um líder religioso, mas Jesus como aquela consciência que já realizou o que nós desejamos realizar, é mais ou menos assim. Digamos que você queira, dependendo da sua idade, eu não aconselho, aprender a corrida de 100 metros. E você então vai ter aula com ele. Bolts. Usem bolts. O que você quer? O que alguém faz quando tem aula com bolts? Quer incorporar as aquisições que ele fez. O que nós fazemos então? Nós, espíritas, quando focamos a atenção em Jesus, queremos adquirir as virtudes e as características e as qualidades que ele adquiriu. Nossa, mas aí vai demorar muito. Bem-vindo à evolução espiritual. Basicamente é o seguinte: há 5 bilhões de anos atrás ele era um Cristo, e eu, uma ameba. Daqui 5 bilhões de anos, seria um espírito puro, e ele.
e ele. É nessa perspectiva, então, que Emmanuel trata os temas, para encerrarmos, da terceira parte. E ele então fala já que o tema religião é aqui entendido como sentimento divino, ele fala sobre perdão. Porque se a busca da religiosidade é uma busca de unidade e integração com Deus e com todos os seres da criação, a mágoa, o rancor e o ódio é algo que impede essa integração. Por isso, o perdão. Ele fala da fraternidade. Porque a experiência religiosa nessa perspectiva, ela é uma experiência de integração com o outro, não importa quem é o outro. E daí a gente entende o lema então do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Como a nos lembrar que religiosidade do espírita é sempre como ele vive com os semelhantes e com os diferentes. Diz-me como você se relaciona com teu próximo e nós seremos capazes de avaliar que espírita você é. E por fim, porque não podia ficar fácil, ele termina o livro com o item apostolado. Apostolado. Porque apostolado é o supremo desafio da religiosidade. A religiosidade com Jesus significa: o foco da minha vivência religiosa é a minha relação com o próximo. Mas uma vez aprimorada a minha relação com o semelhante, chega um ponto em que eu preciso pensar mais no bem comum do que em mim mesmo. Esse estágio é o estágio do apostolado. O estágio mais difícil, no qual o ser começa a ingressar na aquisição do amor divino. O amor divino. O amor incondicional. O amor que não mede o que recebe e nem mede o que dá. E assim ele resume o elemento central, um dos elementos centrais do Evangelho, porque são dois. O primeiro deles é o reino dos céus. Jesus veio nos dizer que as nossas mais sublimes e supremas cogitações residem em Deus, nas suas leis, nos seus atributos. Os seus atributos. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E o segundo elemento, uma regra para a convivência entre os seres humanos, ele traz no mais desafiador princípio: amai-vos como eu vos amei. Estabelecendo a vida dele, Jesus, o amor que ele teve, o testemunho que ele deu, como o metro que medirá o nosso amor.
Isso é desafiador, por quê? Porque nessa perspectiva, ele perdoou e amou Longinos, o soldado que perfurou Jesus com uma lança. Amou de tal maneira esse espírito que transformou o soldado covarde no imperador Dom Pedro II, que redimiu seu erro, vindo na época que veio, no momento em que veio, não sendo reconhecido pelos seus, e somente agora sendo admirado como um dos maiores imperadores do seu tempo. Esse amor que age através de séculos e séculos de experiência. Porque sabe que o processo da evolução é processo inegociável. Não pode ser afastado. É um determinismo divino. E todos somos atraídos por uma poderosa força gravitacional. Uma poderosa força gravitacional. O amor do próprio Deus. Religião e religiosidade vista sob essa ótica muda tudo. Muda tudo. Eu espero que depois de tantas chaves, você tenha um chaveiro, que você não fique desanimado em mergulhar nessa obra. Porque no final das contas, talvez seja importante pensar nisso. A grande experiência que todos aqui viveremos, a experiência definidora da encarnação, que é a desencarnação, se dá de modo individual. Você desencarna individualmente. Você encontra, sem nenhum tipo de máscara, você mesmo. Aquilo que você pensou, sentiu e viveu. E talvez seja importante, nesse momento tão grave do Brasil, nesse momento tão grave do mundo, nesse momento tão grave do movimento espírita, nós resgatarmos os legítimos valores do Espiritismo. Que é a iluminação dos sentimentos para o engrandecimento das consciências. Não teremos uma nova terra sem novos habitantes, novas pessoas, novos indivíduos. E é disso que nós estamos falando. Tudo isso, no fim, é sobre o que acontece dentro de você quando ninguém te escuta. Tudo isso aqui é sobre o que você está pensando quando ninguém pode acessar a sua mente. Tudo isso aqui é sobre quais são suas reais intenções. Tudo isso aqui é sobre o que verdadeiramente você está buscando. E tudo isso aqui é sobre o que você está fazendo com a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida. Essa é a mais profunda experiência de religiosidade. Um
Muito obrigado, amigos. Que essa consciência que polariza as nossas esperanças e que concretiza os nossos potenciais possa te inspirar, possa te atrair para ela, possa te conduzir ao infinito, ao infinito. Não se contente com menos que o infinito.